Diante da condenação transitada em julgado, quando não cabe mais nenhum tipo de recurso, nem em favor, nem em desfavor do elemento autor de um crime, ele vai ingressar no regime fechado, que é a penitenciária, local destinado aos elementos condenados a pena de reclusão. Ingressará também no regime semiaberto, a colônia agrícola, industrial ou similar, e finalmente poderá ingressar no regime aberto, a casa de albergado. Enquanto não houver a sentença transitada em julgado, a presunção de inocência, mesmo para aqueles ainda que não tenham a sentença transitada em julgado, permanecerão na cadeia pública, como já falamos anteriormente. Mas quando o elemento é considerado inimputável, porque não entenderam, no momento do julgamento, que o elemento tinha a plena consciência da sua ação, ele ingressará no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, local destinado ao recolhimento sob medida de segurança. Nesses três tipos de regime, o elemento ingressará por decisão do juiz da condenação ou por uma reforma estabelecida pelo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça ou, finalmente, pelo Supremo Tribunal Federal. Ao ingressar no regime fechado, a penitenciária, depois de cumprir um determinado lapso temporal, o preso poderá ser beneficiado com a progressão de regime e ser transferido do regime mais rigoroso para um regime menos rigoroso, que é o regime semiaberto. O preso sairá da penitenciária e ingressará na colônia agrícola industrial similar. Assim como aqueles presos que ingressam no regime semiaberto poderão galgar com a progressão de regime a transferência do regime semiaberto para o regime aberto. Portanto, será transferido da colônia agrícola industrial similar para o regime aberto, a casa de albergado, que é local destinado ao último estágio da pena privativa de liberdade, mas também um local destinado a um tipo de pena restritiva de direito, a pena de limitação de fim de semana. Portanto, o regime fechado destina-se aos elementos condenados à pena de reclusão. Os regimes semiabertos na colônia agrícola industrial ou similar é um estabelecimento intermediário do regime mais rigoroso para um menos rigoroso. E, finalmente, o regime aberto, local destinado ao último estágio da pena privativa de liberdade, a pena mais branda, assim como também a pena de limitação de fim de semana. Então, esses são os três tipos de regimes prisional, entendendo-se que a cadeia pública ela é entendida como se fosse de regime fechado, muito embora é o local destinado ao recolhimento dos presos provisórios, aqueles que ainda não tenham a sentença transitada em julgado em seu desfavor. Nesse sentido, todos os reclusos, segundo a Lei 7.210, a nossa Lei de Execuções Penais, ingressará num desses três regimes prisionais. Era isso que a gente tinha para abordar na aula de hoje. E na próxima aula nós vamos abordar a questão dos benefícios que os presos têm direito no curso do cumprimento da pena. O livramento condicional, a suspensão condicional da pena, o trabalho extramuro, as saídas temporárias, a própria comutação de pena em indulto. Nós vamos falar cada aula de um tema. Até a próxima aula, onde nós abordaremos esse tema.